Bom dia a todos e bem-vindos à divulgação de resultados do quarto trimestre de 2024 da Gerdau. Sou a Mariana Dutra, Head de Relações com Investidores, e participam dessa videoconferência nosso CEO, Gustavo Werneck, e o CFO, Rafael Japur. Lembramos que essa transmissão está sendo feita com tradução simultânea para inglês e você pode escolher o idioma de preferência, clicando no ícone de globo na parte inferior da tela. Durante a transmissão, todos os participantes estarão apenas como ouvintes, e em seguida daremos início à sessão de perguntas e respostas. Analistas e investidores poderão entrar na fila do Q&A através do botão Raise Hand. Vale ressaltar que as perspectivas aqui apresentadas constituem-se em crenças e premissas da companhia, com base em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não constituem garantia de desempenho e dependem de circunstâncias que podem ou não vir a ocorrer. Passo a palavra agora ao Gustavo para dar início à apresentação. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, Mari. Olá a todas e todos, boa tarde. Espero que vocês estejam bem e obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos em mais uma divulgação de resultados. A gente vai comentar brevemente sobre os destaques do trimestre e sobre as perspectivas para as nossas operações e dedicando mais tempo para a sessão de perguntas e respostas. Então, inicialmente, eu queria destacar que a gente concluiu o ano de 2024 alcançando a menor taxa de frequência de acidentes da nossa história de 124 anos. E eu reforço o nosso compromisso com a saúde, segurança e bem-estar das pessoas, que, como vocês sabem, é a nossa prioridade. Nós encerramos o exercício de 2024 com um EBITDA ajustado de 10 bilhões e 800 milhões de reais, que é um reflexo da melhoria de competitividade das nossas operações, por meio de iniciativas estratégicas de redução de custos, principalmente envolvendo nossos ativos no Brasil. Enquanto isso, o mercado brasileiro continuou sendo impactado pela alta taxa de penetração de aço importado no Brasil, que terminou o ano em quase 20%, mesmo com a implantação no meio do ano passado do sistema de cotas com tarifas. E, por fim, destaco que adquirimos duas PCHs, denominadas Garganta da Jararaca e Paratininga 2, ambas localizadas no estado do Mato Grosso. A compra desses ativos está alinhada à estratégia da Gerdau de gerar maior competitividade no custo dos seus negócios, aumentando a autoprodução de energia renovável e também em linha com o nosso processo de descarbonização. Vou passar a palavra para o Japur, que está aqui ao meu lado, que vai detalhar os nossos destaques financeiros. Obrigado, Gustavo. Bom dia para todo mundo. Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês na nossa divulgação de resultados. O desempenho de 2024 reforça a nossa capacidade de adaptação e a importância da nossa diversificação geográfica. A gente conseguiu manter métricas financeiras em um balanço sólido, com baixa alavancagem, sem ter que sacrificar as nossas iniciativas de crescimento, os nossos investimentos, tampouco o nosso compromisso em retornar valor para os acionistas. Nesse contexto, eu gostaria de destacar 3 pontos ao longo da apresentação. Primeiro, o ano de 2024 foi marcado pelo importante foco que a gente deu para a redução de custos e despesas controláveis. Graças aos esforços de todos os nossos colaboradores, a gente conseguiu atingir uma economia de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que em linha com aquilo que a gente projetou no nosso guidance. Assim, a gente está começando esse ano de 2025 num novo patamar de eficiência operacional em comparação ao ano base de 2023. Além disso, nossa forte geração de caixa nos permitiu investir 6 bilhões e 200 milhões de reais em CAPEX ao longo do ano de 2024, com mais da metade desse valor destinado para projetos estratégicos de crescimento e ganho de competitividade. Para 2025, o nosso guidance de CAPEX, como a gente divulgou mais cedo no Fato Relevante, será de 6 bilhões de reais, que vão ser divididos igualmente entre competitividade e investimentos em manutenção. Por fim, destaco o retorno aos nossos acionistas. Considerando dividendos que a gente declarou e as recompras de ação que a gente executou, a gente distribuiu quase 2 bilhões e 900 milhões de reais em 2024, quase 66% de payout com relação ao nosso lucro.
Ou seja, a gente concluiu o nosso programa de recompra de 2024 e, além disso, abrimos um novo programa de recompra de ação agora no ano de 2025. Ambos programas têm tamanhos relativamente semelhantes, em torno de 65 milhões de ações. A gente recomprou em 2024 3,4% das nossas ações e objetivamos recomprar ao longo de 2025 mais 3,2% das nossas ações outstanding. Para finalizar, informo que a partir do primeiro trimestre de 2025, a gente vai passar a reportar os nossos resultados da companhia em 3 segmentos reportáveis ao invés de 4, como a gente tinha até hoje. Os segmentos serão o Brasil, a América do Norte e a América do Sul. Esse novo formato está muito alinhado à nova realidade do cenário da indústria do aço, com uma crescente regionalização dos mercados. A gente acredita que com essa abordagem a gente vai ter mais clareza por estar agrupando as mesmas dinâmicas macroeconômicas, mercados consumidores, regulações e moedas funcionais semelhantes nos mesmos segmentos reportáveis. Além disso, essa mudança vai deixar mais evidente a nossa exposição ao Brasil e à América do Norte, que são os nossos principais mercados de atuação. Eu termino por aqui e me junto a vocês e ao Gustavo na sessão de Q&A. Obrigado. Obrigado, Japur. Eu sigo dizendo que, em meio a um cenário macroeconômico global incerto, seguimos nos concentrando no crescimento e na competitividade de ativos com maior potencial de geração de valor no longo prazo para nossos clientes e demais stakeholders, como a unidade de Ouro Branco em Minas Gerais, que terá uma nova capacidade de bobinas a quente adicionada nesse primeiro trimestre de 2025. Aqui no Brasil, ainda estamos vendo bons indicadores para o setor da construção, com recorde no número de lançamentos de imóveis e números positivos para o setor automotivo. No entanto, o aumento da inflação, o aumento da taxa de juros, em meio a um mercado fortemente impactado pelas importações de aço, podem resultar em uma demanda local por aço menor nos próximos meses. Para a América do Norte, os nossos volumes de venda e backlog se recuperaram nesse primeiro trimestre, retomando patamares históricos. A gente acredita em uma perspectiva positiva para a demanda não residencial e para a demanda de infraestrutura, que deve influenciar positivamente o mercado local. Além disso, as novas medidas de defesa comercial anunciadas pelo governo Trump, que visam fortalecimento da indústria norte-americana, podem resultar em uma maior utilização dos nossos ativos no país, bem como em uma melhoria da competitividade dessas operações. As tarifas de importação de 25% vão ajudar a corrigir as exceções resultantes da seção 232, cujo sistema de cota e tarifa contemplava apenas 18% do volume de aço importado nos Estados Unidos. A gente segue, então, acompanhando como essas novas medidas irão afetar a dinâmica do mercado global. Nesse sentido, como já comentei anteriormente, o Brasil segue sendo muito impactado pela entrada excessiva de aços longos e planos importados, uma vez que o atual sistema de cotas com tarifa, implementado em meados de 2024, tem sido ineficaz na defesa comercial do aço nacional. Esse mecanismo não tem trazido os resultados esperados e precisa ser urgentemente aprimorado pelo governo brasileiro, assim como foi feito pelo governo norte-americano. Então, eu concluo por aqui essa primeira parte, agradeço a atenção de todas e todos. E aí, Mara, a gente já passa agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Gustavo e Japur. Daremos início, então, à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, ao ser anunciado para fazer a pergunta, você deve aceitar a solicitação para ativar seu microfone e vídeo. A nossa primeira pergunta é do Márcio Farid, do Goldman Sachs. Márcio, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Mari. Boa tarde, Japur, Werneck. Parabéns pelo novo formato aí, direto ao ponto. Ótimo para sobrar mais tempo para a gente. Bom, Gustavo, se a gente puder começar aí com o final da sua frase, né? Eu acho que os últimos 2 trimestres nos Estados Unidos, aí no segundo semestre do ano passado, foram bem desafiadores, né? Acho que volume, mix, preço, acho que isso se mostrou, talvez chegando aí no bottom no quarto trimestre, né? Mas agora com a eleição americana passada, as conversas de tarifa, sazonalidade tende a melhorar.
Queria entender o que a gente poderia pensar para os Estados Unidos, indo para o primeiro trimestre, mas principalmente para o segundo tri, a segunda metade do ano também, né? E como vocês se adaptariam nas operações de América do Norte, caso as tarifas ficassem efetivas, mas principalmente contra o Canadá e o México também, sabendo do mix de operação que vocês têm ali, né? E rapidamente no Brasil, a gente viu queda de preço de aço longos recente, né? Nosso entendimento é que parte disso é explicada por um movimento de desestocagem que começou no final do ano passado. Então, queria entender de você se a gente já começa a ver a retomada das compras em Brasil, se tem um cenário para retirada de descontos e como pensar sobre demanda Brasil nesse contexto macro na nossa frente. Muito obrigado. Boa, Márcio, obrigado, né? A gente debateu bastante essa questão aí da divulgação de resultados, né? Para tentar simplificar. Então, obrigado aí pelo teu feedback. Japur, eu vou iniciar respondendo o Márcio aqui de forma mais conceitual e tu me complementa, tá? Claro. Especialmente no que tange a nosso volume de produtos que a gente transita entre México e Canadá para os Estados Unidos. Mas, Márcio, de fato, ali no final do ano passado, né? Não só em dezembro, ali para outubro, começou a ter aquele sentimento de expectativa, né, do que ia acontecer a partir do dia 20 de janeiro, né? Então a gente viu um declínio do nosso backlog, embora a gente entendesse que os fundamentos de demanda eles continuavam sólidos, né? Então houve essa toda essa expectativa e quando a nova administração assumiu, especialmente depois dessa colocação dessas novas medidas de defesa comercial, que nova, talvez só forma de dizer, né? Na verdade, apertaram o botão de volta e voltou o que foi em 2018, né? Porque depois de 2018, lá na seção 232 do Trade Act, houve várias exceções, então voltou ao que era antes, né? E eu tenho para mim, assim, eu acredito que esse negócio vai ser visto com mais disciplina agora, não tem uma tendência de voltar como era. Independente disso, a gente observou já agora, nos últimos 30 dias, uma recuperação interessante de backlog, tá? Então, o backlog já se formou numa velocidade muito rápida. Os spreads, que também vinham caindo um pouco, com esses novos anúncios lá de reposicionamento comercial de todos os produtores, eles se recuperaram, né? Então, tem uma tendência da agora para frente da gente olhar esse cenário todo de forma bem positiva, tá? Eu acho que os primeiros sinais que a gente lê nesses 30 dias, eles nos trazem ali um otimismo de que tem tudo para ser um ano melhor do que a gente imaginava na América do Norte. Nós estamos trabalhando nesse momento com uma utilização ainda baixa dos nossos laminadores, tá? Então, esse backlog ele tem capacidade de sobra de ser absorvido pela capacidade instalada. Nós estamos aí, eu diria, na faixa de 70%. Então, tem capacidade ali disponível para a gente imediatamente ligar. A gente tem pessoas. Então, a decisão de ligar os laminadores e colocar essa utilização adicional, ela é absolutamente rápida. Então, a gente está vendo de forma muito positiva, tá? Tem essa questão aí do Canadá, a gente transita produtos do Canadá para os Estados Unidos. A gente não enxerga isso de forma tão material, um impacto tão grande, né? Mas eu vou passar para o Japur, se ele quiser me complementar, Márcio, em algum ponto, e ele dá mais detalhes de como é que ele está enxergando e dos números dessa questão de produtos do Canadá para os Estados Unidos. Tudo bem, Márcio. Acho que do Canadá para os Estados Unidos, em torno de, está no ano típico, cerca de 7 a 8% do que a gente vende na América do Norte são produtos que a gente produz no Canadá e transmite aí, e transfere para os Estados Unidos. Então, claro, a gente está trabalhando junto com a nossa área de S&OP para ver a melhor forma de atender isso e, eventualmente, minimizar potenciais tarifas adicionais que a gente possa ter. E vai ser também um exercício de entender que tipo de isenções ou rebates ou recomposições os clientes vão conseguir pleitear junto ao governo, eventualmente, e as negociações comerciais típicas aí que a gente vai ter que fazer. Mas, claro, a gente está falando de 7% que é um ponto de interrogação versus 93% que a gente tem uma certeza que a gente vai ter uma condição de mercado aí mais positiva, mais construtiva do que a gente vinha tendo, principalmente também por uma questão de mix. Vocês têm acompanhado que nos últimos trimestres a gente teve um empobrecimento, acho que a gente pode falar desses termos, do nosso mix na América do Norte, vendendo mais vergalhão, chegando a perto de 20% do nosso mix, versus 10% que a gente teve em momentos de margens mais fortes, como foi em 2022, e a gente entende que antes de eventualmente, além da questão eventualmente de volumes, que tem um efeito importante
de melhora de mix, porque são produtos beams, immersion bars, tem margens e valor agregado maiores do que no vergalhão. Com relação ao México, basicamente a gente não tem exportações do México para os Estados Unidos. Então isso não para nós não é um issue. Bom, a nossa próxima pergunta é do Rafael Barcelos, Bradesco BBI. Rafa, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo, Japur, Mari. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira seria aí sobre o mercado brasileiro, mas eu queria abordar de um ângulo mais estratégico, né? Nós temos visto alguns players adicionando capacidade de vergalhão recentemente, enquanto do lado da demanda, o país ainda segue com um nível de demanda, e aí a gente pode usar a demanda per capita ou qualquer outro indicador, mas um nível de demanda ainda que a gente pode dizer que é abaixo do potencial, né? Então, dito isso, eu queria entender a visão estratégica sobre o mercado brasileiro, qual linha de produto ainda faz sentido investir, né? Qual talvez hoje não faria mais sentido, talvez, seguir a produção, e particularmente vergalhão, né? Se esse não deveria ser um mercado em que a Gerdau poderia buscar aí mais consolidação. A minha segunda pergunta, daí seria um follow-up nesse ponto das tarifas, né, dos Estados Unidos, que eu acho que é um ponto aí que tem sido bastante discutido. Primeiro, como que fica a discussão, né, sobre o potencial investimento, né, numa planta do México, só para entender um update aqui desse aspecto. E no segundo ponto seria, né, entender como que vocês entendem capacidade da Gerdau de crescer nos Estados Unidos e em quais segmentos. Obrigado. Rafa, obrigado aí pelas colocações, tá? De fato, tocou num ponto bastante pertinente aí, né? Mesmo nesse momento atual de uma demanda ainda elevada de vergalhão, tem sido muito difícil a gente conseguir um nível de competitividade que a gente gostaria, tá? Acho que não só nós, todos os outros, né? E se a gente imagina que pode, ao longo do ano, haver uma queda, especialmente no setor de construção de mais média ou alta renda, né? O que provavelmente vai acontecer. A gente não acredita numa queda significativa do Minha Casa Minha Vida, né? Mas ele leva muita tela, ele leva um aço vergalhão de bitola menor. Então, num cenário que pode piorar a partir do segundo semestre, né, de não tendo mais uma demanda como tem hoje de uma bitola maior de vergalhão, o cenário que já é ruim, ele pode piorar, tá? Então, do ponto de vista prático, existem debates acontecendo com o governo federal, porque o vergalhão ele precisa ser colocado de uma forma mais intensa nas questões de defesa comercial, tá? O que não tiraria, viu, Rafa, o problema de uma inequação hoje de demanda e oferta no Brasil, tá? Então, as medidas tradicionais dessa aí é tirar capacidade, né, e eventualmente no futuro haver uma consolidação, mas eu diria que esse negócio não está próximo de acontecer e a gente vai precisar buscar realmente no nível de competitividade para poder competir num mercado que ficou bastante complexo, tá? Mas, de certa forma, o vergalhão, viu, Rafa, ao longo dos anos a gente vem vendo essas dificuldades, né? Não é nada novo agora, ninguém coloca uma capacidade do dia para a noite. As capacidades vêm sendo anunciadas, não é à toa que a gente vem, que o vergalhão, o concreto armado, vem perdendo participação no nosso mix de produtos no Brasil, né? Então, hoje, quando tu olha a relevância de aços planos, de aços especiais, ela é maior do que o concreto armado. Então, os nossos investimentos atuais, assim, não tem nenhum sentido a gente investir em nenhuma capacidade de vergalhão, né? A menos de algum investimento que ele possa trazer um nível de competitividade ou de custos menor do que a gente tem. Então, os investimentos nossos estão focados nesse momento num segmento em que a gente passou a ocupar mercado, né? Que a laminação de produtos planos. A gente agora, em meados de março, já está em teste, né? Já estão produzindo na fase de teste nessa nova capacidade de laminação lá em Ouro Branco. Nós vamos colocar mais 250 mil toneladas. Então, vai aumentar essa proporção do nosso mix de planos no total. E a mineração, né, um investimento que está indo muito bem, com previsão de entrar em operação em janeiro do ano que vem, ele vai trazer um nível de competitividade de custo para a usina de Ouro Branco que a gente não tinha no passado, né? Então, nós estamos muito focados também, assim, de deixar o vergalhão ainda como uma parcela importante, mas a gente encontrar alternativas, eu acho que tu mesmo frisou isso aí, de outros produtos que não têm essa sobreoferta, como é que a gente pode criar mais valor, adicionar mais rentabilidade, tá? Porque, de fato,
nesse momento é muito difícil tu pensar em qualquer alternativa plausível para recuperar de uma maneira mais elevada a rentabilidade de vergalhão no Brasil, tá? Eu vou deixar para o Japur complementar, tá? E se tiver algum ponto que eu não frisei, e Rafa, no final, se tiver algum ponto que a gente não abordou aqui, fique à vontade de complementar também, tá? Tudo bem, Rafael. Acho que juntando talvez as duas perguntas, a segunda e a terceira que você fez com relação a México, tarifas e investimentos, né, e onde crescer eventualmente na América do Norte, claro, se torna mais desafiador um projeto de investimento greenfield em aços especiais no México, um ambiente geopolítico que já vinha com mais dificuldades, agora com essa implementação de tarifas não só entre os países que estão em negociação, mas também as tarifas adicionais aí de 232, não tendo mais as exceções de países com acordos bilaterais, né? Então a gente vai levar isso em consideração, vai rever a avaliação desse investimento e até julho a gente entende que a gente vai ter o prazo adequado para ter uma resposta concreta com relação aí a como é que a gente vai avançar ou não com esse investimento no México. Lembrando, acho que é super importante destacar, que hoje a gente entende que a gente já tem um market share relevante do segmento de aços especiais no México, em torno de 18%, através de exportações que a gente faz do Brasil para o México e dos Estados Unidos também para o México a partir das nossas unidades. Então, dentro desse sentido, pensando nesse novo patamar, nesse novo contexto de tarifas no mercado norte-americano, eventualmente alguma opção de investimento que a gente pode fazer e, eventualmente, pensar voltar a crescer, eventualmente, em aços especiais, como a gente já tem investimentos que a gente tem feito nos últimos anos, a nossa usina de Monroe, que a gente concluiu no ano passado, e os investimentos que a gente tem em curso hoje, muito representativos da nossa usina do Texas, em Midlothian, onde a gente está, nesse segundo semestre desse ano, a gente deve completar a primeira fase desse investimento, com o objetivo de levar, num futuro próximo, aí, essa usina para quase 2 milhões de toneladas de capacidade. Então, nesse momento, a gente está eventualmente privilegiando, né, e já temos construído e colocado tijolos, né, nessa construção, um portfólio mais focado em vigas, né, em beams e merchant bars no longo prazo nessa operação na América do Norte. Perfeito. Obrigado, Gustavo, Japur e Mari. Obrigado, Rafa. Mari, volta contigo, por favor. Boa. Obrigada, Rafa. A próxima pergunta é do Daniel Sasson, do Itaú BBA. Dani, pode perguntar. Obrigado, Mari. Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade. Já que o Márcio falou do call rápido aqui para deixar mais tempo para perguntas, também queria elogiar a mudança de segmentos reportáveis. Acho que isso vai dar um pouco mais de visibilidade para a gente nos volumes e receitas reais de Estados Unidos e Brasil, que acho que a gente não tinha antes. A minha primeira pergunta, talvez para o Japur, combinando aqui um pouco de CAPEX, né, o seu guidance e de expectativa de geração de caixa à frente, Japur, dentro do guidance de 6 bilhões de reais, só queria ter certeza que ele inclui, né, os investimentos que vocês anunciaram recentemente nos ativos de geração de energia elétrica, ou se tem alguma coisa, de repente, da Next que não está nesses 6 bilhões de reais. E eu sei que vocês não dão guidance à frente, mas dado que o guidance desse ano incorpora algumas iniciativas relacionadas a questões de ESG, se é razoável, de maneira qualitativa, a gente pensar numa redução do guidance de CAPEX para 2026 versus 2025, e de repente, se você puder comentar sobre a evolução do CAPEX ao longo desse ano, né? Vocês aceleraram bastante no quarto tri do ano passado, será que a gente pode ver uma coisa um pouco mais bem distribuída ao longo de 2025? E minha segunda pergunta em relação ao novo projeto de vocês de BQ, se vocês só puderem comentar sobre o start do projeto, acho que a gente está agora, deve acontecer nos próximos dias, né? Mas quanto vocês esperam colocar de volume esse ano no mercado? Como essa curva de ramp-up deve ser feita? Acho que isso ajudaria também a gente a pensar nos volumes de planos adicionais no ano. Obrigado, pessoal. Daniel, tá bom, obrigado. Já responde primeiro do CAPEX aí, né? Mas, Claro. Daniel, a gente corre rápido também, porque falar com dois Gustavo no mesmo dia também não é fácil, né, cara? Então, queremos, Justo.
Queremos te liberar logo aí. Mas fala do CAPEX, Japur, aí Claro, depois eu falo um pouco do BQ, ou tu complementa BQ também, depois eu adiciono algum ponto. Fica contigo aí. claro. Todo mundo, Daniel. Falando. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. O guidance que a gente passou de 6 bilhões de reais esse ano, acho que é importante a gente investir um pouquinho de tempo aqui, que tem algumas particularidades. Tipicamente, nos últimos anos, a gente vinha fazendo muitos investimentos com intervenções durante as paradas de manutenção que ocorrem geralmente ao final do ano. Então, tipicamente, as curvas de CAPEX começavam devagar nos primeiros trimestres e se aceleravam ao longo do ano até o quarto trimestre. Neste ano, como a gente já tem em curso projetos muito importantes e grandes, que não necessariamente dependem de paradas de manutenção, como é o caso do nosso projeto de Taberitos, de mineração, a nossa curva de CAPEX de 6 bilhões de reais, ela deve ser mais flat ao longo do ano. Então, quando a gente pensar em fluxo de caixa ao longo do ano, a gente não deve ter uma curva um pouco diferente, onde a gente já começa o ano com desembolsos aí importantes de CAPEX. Acho importante destacar isso para fins de modelagem, para a gente entender um pouco o típico fluxo de caixa que a gente vai ter neste ano, com o CAPEX sendo um pouco diferente. Esse é o primeiro comentário de um dos pontos que você perguntou. Segundo ponto que eu acho que é importante destacar é com relação a abrindo qualitativamente esse número, o que está incluído aí dentro. Dentro desses 6 bilhões de reais, é bom lembrar que ao final do ano passado, a gente fez 2 anúncios relativos à geração de energia elétrica e energia de autoprodução de energia. O primeiro foi a renegociação que a gente fez com o nosso investimento na Nimeva Energia, no qual a gente aumentou a participação na Nimeva Energia para 40% e fez um acordo um pouco diferente de que, olha, 3 parques solares que a gente vai ter, ao invés de a gente adquiri-los através da Nimeva Energia, eles serão construídos pela Nimeva Energia, mas serão subsidiárias integrais da Gerdau. Então, esse valor que antigamente seria um investimento de equity numa empresa controlada, vai passar a ser um CAPEX ao longo de 2025. Então, desse CAPEX que a gente tem de 6 bilhões de reais, em torno de 450 milhões de reais já são investimentos em geração de energia elétrica dos parques em Barro Alto, de 3 SPS, que a gente está construindo, que serão integralmente da Gerdau. Então, quando a gente pensa em investimento em core business, quando a gente pensa em investimento em siderurgia, em aço, a gente já tem uma redução de 6 bilhões 200 que a gente teve no ano passado para 5 bilhões 550 milhões para esse ano. Tá? E quando a gente pensa para frente, quando a gente pensa em novos investimentos, o que a gente pode pensar para os próximos anos, acho que o Gustavo destacou bastante ao longo da fala dele, que a gente entende que é necessário, nesse novo contexto, cada vez com maior defesa comercial e com os países sendo mais assertivos em defender seus interesses, que a gente sim tem uma carteira de investimentos importante, que já foram aprovados no passado e que estão sendo executados, mas que a gente está chegando no momento de que novos projetos, a gente vai ser muito criterioso e vai depender fundamentalmente de que tipo de decisão de Estado, de governo, do ponto de vista de defesa comercial, a gente vai ter para entender que tipo de mercado competitivo a gente vai ter no longo prazo para esses investimentos. Então, se não houver uma mudança mais concreta, provavelmente a gente vai ter menos aprovações de investimento ocorrendo ao longo desse ano. Tá? Então, acho que com isso, acho que passei pelos pontos principais aí da sua pergunta de CAPEX, me detive um pouco mais na resposta, mas achei importante e oportuno aí, primeiro para fazer essa distinção entre CAPEX de energia, que agora está mudando neste ano, e tem 450 milhões que estão incluídos dentro desses 6 bilhões. Acho que esse é um tema importante para destacar. E o segundo ponto, destacando que vai ser uma curva mais flat de desembolsos de CAPEX nesse ano, diferente dos outros anos que a gente tinha uma escadinha do primeiro para o quarto tri. Gustavo, volto para você Obrigado, Japur. da expansão de bobinas a quente. Tá bom. Dani, o BQ, né? Eu queria que vocês enxergassem essa decisão de ter colocado uma capacidade nova de BQ, não dentro de um cenário de colocar capacidade no mercado que em alguns momentos aí com a importação
ele sobra capacidade, né? O nosso BQ ele tem alguns racionais por trás, né? Primeiro é uma jornada, parte da jornada de tirar semi-acabado de Ouro Branco, muito focado em exportação, e colocar produtos de maior valor agregado, tá? Então, isso é uma jornada, tá? Segundo, que quando a gente trouxer aí o investimento de mineração a partir do ano que vem, a gente vai ter um custo de BQ ali absolutamente competitivo, tá? Então, a gente vai ser capaz de produzir um BQ com minério a 13 quilômetros de Ouro Branco num patamar de custos assim que a gente não teve, tá? A outra coisa é que, como a gente tem um mix muito completo de produtos, né, e nós temos uma fortaleza importante no nosso negócio, que é a Comercial Gerdau, a gente tem segurança que ao longo do ano nós vamos conseguir colocar no mercado nossos clientes cativos, né, essas 250 mil toneladas, que de fato já havia essa demanda reprimida, né, e a gente tinha em vários momentos, mesmo nesses momentos novos com a entrada de importados, já um pouco de dificuldade de atender, tá? Está muito seguro que esse investimento ele vai trazer os benefícios que a gente imaginava, tá? Agora, tem uma possibilidade no futuro, uma opcionalidade, que é fazer uma nova fase do BQ, né? Um BQ3. Então, nós também, com esse BQ2, a gente cria novas opcionalidades no futuro. Se a gente quiser fazer mais uma fase de bobinas a quente, e, eventualmente, no futuro, se a gente quiser fazer um downstream de planos, né? Claro, não para atender a indústria automotiva, mas para atender a construção, linha branca, coisas como essa, a gente teria uma opcionalidade na nossa planta, né, olhando o futuro. E aí, voltando à pergunta que o Rafa fez, né, a gente entrar em mercados que a gente não tem hoje em dia e diluir um pouco, ou ainda mais, essa questão do vergalhão e do concreto armado para a gente. Né? Então, ela faz parte de um plano de curto prazo para atender nossos clientes, mas também ela faz parte de um plano de mais médio prazo, né, com a mineração, de criar uma competitividade na nossa usina de Ouro Branco que a gente nunca teve no passado, tá? Então, o entendimento geral é esse, tá, Dani? Deixa eu complementar um pouco, Daniel, o ponto aí do Gustavo, uma pergunta que você fez também. A gente teve a parada de manutenção que começou no quarto trimestre e seguiu ao longo desse ano. A gente vai ter entrada em operação agora nesse trimestre. Então, esse primeiro trimestre, em função de nível de volume de vendas de nossos planos, a gente deve ter um desafio um pouco maior por falta de disponibilidade desse equipamento que ficou basicamente 2/3 do trimestre em manutenção, né, em construção aí para o INOP desse equipamento. Né? Mas, em função do ganho de competitividade e de produção que a gente vai ter, a gente basicamente está expandindo em 30% a capacidade do nosso laminador, a gente espera talvez compensar ao longo do ano esse volume de vendas que a gente teve a menos, talvez, que a gente potencialmente vai ter a menos nesse primeiro trimestre. Perfeito, obrigado, Rafa, Gustavo. Rafa, só um follow-up rápido, acho que só para entender, Barro Alto e os ativos de energia elétrica estão no CAPEX, no 6 bi. Tem alguma coisa da Next que não está, alguma coisa relevante da Next que não está nesse 6 bi? O que a gente tem relevante, talvez, pensando em desembolsos de caixa, pensando em M&As ou investimentos que estão ou não estão? Os investimentos de energia, a gente teve, como o Gustavo destacou agora, a aquisição de duas UHS, de duas centrais hidráulicas, PCHs, de geração de energia hídrica. Esse aí é um M&A que vai ter desembolso no início desse ano, que aí é um desembolso aí na faixa de 440 milhões de reais. Perfeito. Então, isso não está incluído dentro dos 6 bilhões. Mas, além disso, a gente tem investimentos em duas fazendas solares, né, dentro do complexo Barro Alto, né, de 3 fazendas específicas, SPS, que aí são em torno de 450 milhões de reais, que estão incluídos, são CAPEX, são construção de fazendas solares que aí sim estão incluídos dentro desses 6 bilhões. Adicionalmente a isso, acho que outro aporte que a gente tem previsto ao longo do ano, a gente tem em torno de 70, 75 milhões de reais previstos de aporte na nossa subsidiária adiante, de locação de veículos, nossa joint venture, mas a despeito disso a gente não tem maiores aportes relevantes em outras investidas nossas para o ano de 2025. Perfeito, tá claro. Super obrigado. Obrigada, Dani. A próxima pergunta é do Léo Correia, do BTG Pactual.
Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bom, primeiro, desculpa não ligar a câmera, eu tô fora da mesa no momento para falar com vocês, então me desculpem. É, Alguns pontos aqui, pessoal. Primeiro, eu tô com uma certa confusão mental aqui no que diz respeito ao Brasil, tá? Voltando para esse assunto que vocês comentaram um pouco sobre preço e demanda, né? Assim, a gente está vendo um janeiro e conversando com o distribuidor. Aparentemente é um dos piores janeiros aí de muitos anos, né? O Platts veio com aquele desconto naquela sexta-feira de 7%. Conversando com vocês, vocês sinalizaram algo menor, talvez metade disso, mais para 4%, né, no Vergalhão. Quando a gente olha os prêmios, né, o prêmio no Vergalhão está bem baixo comparado com a BQ, né? A BQ, prêmio de 30%, Vergalhão, prêmio de menos de 10%. Então, assim, minha dúvida aqui tem alguma coisa acontecendo específica no Vergalhão? Quer dizer, porque a demanda parece que está parecida para as duas, né? Ainda tem um carrego grande de lançamentos, o programa Minha Casa Minha Vida está forte ainda. Então, eu estou com uma certa confusão mental aí no que diz respeito a preços né, de aço longo aqui no Brasil e qual que é a tentativa de vocês de recompor esses preços e voltar? Se isso já começou, se a gente pode ver uma normalização de preços até o final desse trimestre? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, com relação ainda Estados Unidos, né? Acho que muitos colegas comentaram a respeito da mudança de contabilidade feita pela companhia, tá? Eu particularmente sei que tem um certo debate hoje no mercado. Muita gente nunca gosta ou raramente gosta de redução de disclosure, mas como aços especiais é um negócio complexo, e dividido, né, entre dois mercados e a gente tinha pouco edge, acabava projetando, eu no caso, acabava projetando muito margem. Eu vejo de forma positiva essa mudança, mas eu queria fugir dessa questão contábil. Eu queria falar assim, tem alguma implicação dessa mudança contábil para análise que vocês teriam futuramente de um spin-off nos Estados Unidos? Isso avançou de alguma forma? Porque para mim e eu talvez não tenha nada no momento, eu entendo que não tenha nada no momento, mas isso seria uma pré-condição, né? Assim, você dá mais visibilidade ao business dos Estados Unidos, à receita nos Estados Unidos, fazendo esse movimento. Então, fugindo um pouco do debate, né, disclosure, mais menos, se esse movimento de alguma forma facilita ou acelera as discussões de um spin-off do business, né, da América do Norte para o mercado atribuir mais valor que é merecido, na minha opinião. Obrigado, pessoal. São essas perguntas. Tudo bem, Léo? Vou começar de trás para diante, então, já que está fresca a pergunta. A gente entende que a gente está com cada vez mercados mais regionais, né? Lembrando que quando a gente tinha essa estrutura com 4 segmentos reportáveis, com aços especiais, essa é a mesma estrutura que a gente tinha até o quarto trimestre, que contemplava em aços especiais não só as operações que a gente tem hoje no Brasil e nos Estados Unidos, mas também operações na Espanha, muito relevantes, operações na Índia. Então, de fato, operações globais uma cadeia automotiva. A gente entende que cada vez a gente tem menos uma cadeia global automotiva, cada vez a gente fala mais de mercados regionais, e isso foi algo que ficou ao longo da nossa governança, nossa forma de comunicar com o mercado, que a gente entendeu como oportuno agora aproveitar também dentro desse novo contexto que a gente tem acompanhado aí de debate sobre tarifas e afins, de dar mais clareza de exposição do nosso aos principais mercados que a gente tem, Estados Unidos, México, Canadá, USMCA e Brasil, dentro do nosso resultado. Então, antes de mais nada, acho que esse é o principal drive. Não significa, de forma alguma, que a gente tenha menos foco ou menos apetite em aços especiais, que a gente tenha menos interesse por esse segmento de produtos que a gente entende como muito feliz, muito competitivo para a gente, mas, do ponto de vista de como a gente reporta as informações, a gente entende que faz mais sentido a gente agrupar mais por geografia do que por tipo de produto, como a gente teve aí uma estrutura um pouco híbrida, tá? No passado. A gente não tem, no momento, nenhum plano de relistagem ou spin-off dos nossos ativos nos Estados Unidos. Se tivéssemos, informaríamos aí
de forma aí objetiva e proativa para o mercado, mas nesse momento a gente não tem nenhuma discussão concreta com relação a uma reestruturação societária dessa natureza ou qualquer outra natureza na Gerdau nesse momento. Rafa, segue falando do pra... vergalhão, depois eu complemento se tiver algum ponto. Não, tá bom. Passando para ir para a questão do Brasil, Léo, acho que a gente comentou um pouco, você fez uma bela introdução da dinâmica competitiva e dos preços. Acho que caberia talvez destacar que a gente teve, na segunda metade do ano passado, a entrada de uma capacidade de produção de um player no Nordeste brasileiro, do Grupo Açarense, de um novo laminador de fio máquina. Então a gente entende que, eventualmente, momentos onde a gente tem partidas de novas capacidades ou interrupções de produção por temas de paradas de manutenção ou obras, sempre é um período que pode suscitar algum tipo de volatilidade no equilíbrio entre as curvas aí de oferta e demanda. Você referiu aí, por exemplo, um desconto um pouco maior em aços longos com entrada, casualmente também, dessas capacidades de fio máquina que entraram aí no segundo semestre no final do ano passado, ao mesmo tempo que em bobinas a quente a gente está com preços aí, talvez com spread, como você referiu, mais alto, mas a gente também teve uma parada dos nossos ativos, então eventualmente uma redução temporária da oferta. Então, acho que essas flutuações elas são naturais ao longo do ano, decorrentes aí desses equilíbrios entre oferta e demanda. A gente, janeiro foi um mês um pouco mais lento, como você referiu, até pelos dados de Aço Brasil, mas a gente entende aí que os meses de fevereiro e a primeiro semestre desse ano a gente tem uma visibilidade um pouco mais concreta aí de uma dinâmica construtiva para o nosso mercado aqui no Brasil. O grande desafio e a grande incerteza ficam quando a gente olha um pouco mais para frente, né, Léo, com relação ao segundo semestre. Se a gente seguir vendo aí taxas de juros com mais subidas, com menos disponibilidade de crédito, principalmente por segmentos de média e alta renda, pode ser que a gente veja aí uma desaceleração mais importante do setor de construção no Brasil. Gustavo? Só dizer, né, Léo, a gente é muito impactado com essas demandas adicionais de vergalhão na distribuição, tá? Então, tu pega no setor de construção civil, mesmo os mais de baixa renda, a Minha Casa Minha Vida, que vai muito tela, a gente tem um nível de atendimento assim muito diferenciado. Esses novos produtores, essas novas demandas têm dificuldade de penetrar em construção civil residencial, em construção civil industrial, infraestrutura. A grande dificuldade, depois vocês podem, se for interessante para vocês explorar isso um pouco mais com a Mário ou com o Japur, né? É aquilo que a gente produz de vergalhão que vai para distribuição, tá? Ali, de fato, existe um cenário competitivo muito duro, tá? A gente não tem ilusão nesse ano que isso vai arrefecer, vai continuar uma briga muito grande ao longo do ano, né? E se esse cenário que nós temos no momento no Brasil, ele reduzir essa demanda por autoconstrução, aquilo que vai na distribuição, esse cenário pode ficar ainda, pior ainda, tá? Então, essa parcela da distribuição é o grande problema que a gente tem tido, não de agora, nos últimos anos, porque ali as tentativas, né, e eu acho que tu comentou um pouco disso, Léo, de recuperação de rentabilidade, essa questão de prêmios, é isso que vocês têm visto aí nas publicações nacionais e internacionais, né, que elas correspondem à realidade. De fato, as tentativas que a gente tem colocado de recuperação de rentabilidade, elas não têm sido efetivas, e eu te diria que até esse momento a gente não enxerga nenhuma alternativa para que isso seja resolvido no curto prazo, tá? Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Léo. A próxima pergunta é do Ricardo Monegaglia, do Safra. Ricardo, pode prosseguir, por favor. Boa tarde a todos. Gustavo, Japur, Mari. Tenho duas perguntas rápidas ou bem pontuais aqui. Um ponto que eu queria esclarecer no Outlook, eu entendo que não constitui um guidance, mas a minha dúvida é, esse Outlook já foi feito na nova forma de disclosure, no sentido de ele já inclui as operações de aços especiais ou não? E aí, nesse sentido, incluindo ou não, eu queria entender se vocês poderiam dar uma indicação da margem nos especiais Brasil e US, no sentido de a margem US especiais está abaixo da margem das operações tradicionais Estados Unidos, né? Então, o meu ponto é, tem como a gente pensar que a margem especiais US pode estar próxima de um bottom
e aí, de repente, a recuperação poderia ser um pouco mais forte do que a operação tradicional dos Estados Unidos. E aí, no caso do Brasil, se vocês esperam uma manutenção desses níveis mais fortes que a operação tradicional Brasil, ou até níveis um pouco mais altos, né? A gente tem algumas estimativas das associações, né, de veículos bem positivas para esse ano, né? Então, queria entender um pouco mais nisso. E a segunda pergunta, tem uma discussão importante sobre o EBITDA incremental dos projetos estratégicos, e aí, nesse sentido, eu queria tentar entender um pouco melhor, assim, se os 2,5 bilhões de EBITDA incremental em projetos que ou já foram finalizados ou vão ser finalizados até o fim do primeiro TRI, quanto disso, de repente, já passou no resultado, quanto que poderia passar no resultado de 2025 e aí, de repente, ser um grande impulsionador de margem para 2025. Acho que até a parte do laminador de BQs, né, que, se eu entendi corretamente, todo o volume planejado vai ser enviado ao mercado esse ano, né, se a gente poderia ver aquele EBITDA incremental de em torno de 500 milhões desses projetos sendo incluído. Essas são minhas perguntas. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem, Ricardo? Acho que estão passando aí pelos seus pontos. Sim, a nossa forma de colocar, a nossa visão de Outlook já incorpora a nossa nova forma de reporte para o primeiro trimestre. Então, quando a gente coloca margens um pouco mais desafiadoras no Brasil e uma recuperação na América do Norte, isso já está contemplado dentro dessa incorporação dos ativos de aços especiais no Brasil e dos ativos de aços especiais na América do Norte. Acho que a sua análise é muito oportuna e feliz quando menciona que, eventualmente, haja mais espaço para uma recuperação mais forte do segmento de produtos de aços especiais da América do Norte em comparação com as outras linhas de produto. Acho que é uma análise que, ao longo do ano, ela pode ser verdadeira. Lembrando que o segmento de aços especiais da América do Norte ele é muito afetado pela dinâmica de spread metálico, da diferença entre a sucata prime e a sucata de obsolescência, né? Então, momentos de queda de preço de sucata, como a gente teve no último trimestre, são sempre momentos que castigam mais o resultado de aços especiais na América do Norte. Momentos de subida de preço de sucata são momentos que geralmente impulsionam os resultados e a margem na operação de aços especiais na América do Norte. Movimentos de subida de preço de sucata, como a gente tem visto em certa monta, né, em certa magnitude agora, nesse primeiro trimestre, tá? No Brasil, quando a gente pensa no segmento automotivo, a gente sim tem projeções, acho que construtivas com relação a vendas, mas a gente não pode esquecer que dentro desse cenário a gente também tem um tema muito importante de quão viável, né, quão acessível para as pessoas se tornam os veículos, não só leves como veículos pesados, em momentos que a gente tem altas, né, subidas mais importantes das taxas de juros básicas da economia e para o setor de consumo também. Lembrando que, a despeito da produção de veículos leves, está com prognósticos muito positivos, né, positivos no mercado brasileiro, para nós termina sendo mais relevante do ponto de vista de demanda por aços especiais as variações do nível de produção de veículos pesados, que terminam tendo um consumo por unidade muito mais substancial do que os veículos leves de passeio. Então, essa é uma dinâmica que no primeiro semestre a gente tem um pouco mais de visibilidade positiva para esse segmento específico da nossa carteira de mercado, mas que, se a gente continuar vendo uma dinâmica de taxa de juros mais desafiadora, também no segundo semestre, talvez a gente tenha maiores desafios com relação à demanda, tá? Principalmente nas montadoras, que geralmente antecipam suas produções e seus lançamentos, montando e fazendo suas produções no segundo semestre em preparação para as vendas do final do ano e início de 2026. Com relação à última pergunta do CAPEX estratégico, acho que alguns dos projetos que a gente tem vão ser concluídos, mas até pela curva de ramp-up, a gente não começa já o primeiro mês produzindo na sua integralidade, a gente não vai ter a captura integral desses benefícios já no primeiro ano. Mas sim, entendemos que a gente tem um potencial de ter um volume expressivo, ganhos expressivos em redução de custo também na nossa produção de bobinas a quente em Ouro Branco, que a gente vai estar por inaugurar agora nesse primeiro trimestre. Mas o grande projeto, que tem uma grande contribuição para a nossa competitividade,
ele só vai ser concluído muito próximo do final do ano, início do ano que vem, que é o nosso projeto de mineração de Itabiritos, em Minas Gerais. Então, acho que talvez alguns ganhos a gente tenha desses projetos que a gente está concluindo, que a gente está avançando, como também a primeira fase é Midlothian, mas acho que de uma forma mais expressiva a gente vai ver esse portfólio de CAPEX estratégicos começando a trazer frutos mais concretos para a expansão de resultado ao longo do ano de 2026. Super claro. Obrigado, Japur. Um abraço, Ricardo. Obrigada, Ricardo. A próxima pergunta é do Yuri Pereira, do Santander. Fala pessoal, tudo bom? Bom dia. Primeira pergunta é se tem mais melhora para custo no Brasil. Vocês já comentaram um pouco sobre margem, mas acho que mais numa ótica de preço, né? Talvez se pudesse elaborar um pouco mais no custo. E a segunda pergunta é sobre a possibilidade, se vocês enxergam a possibilidade de inclusão de mais aços longos na lista de NCMs desse nosso sistema de cota no Brasil vigente hoje em dia, né? Vocês comentaram ali no início e a gente tem notado também mais participantes da indústria cada vez mais receptivos a essa ideia. Como vocês enxergam isso? Muito obrigado. Tudo bem, Yuri? Acho que com relação a custos, acho que no relativo em custos fixos, sim, sempre tem espaço para a gente fazer melhor, mas é importante lembrar que a gente teve uma pressão inflacionária importante do ponto de vista de matérias-primas e insumos importados pela questão do câmbio, que se valorizou de uma forma importante na segunda metade do ano. Por isso que a gente sempre fez muita referência aí aos custos e despesas controláveis, aqueles que realmente estão na nossa mão para controlar, porque, de fato, preços como gás, carvão, minério de ferros, que porventura a gente compra de terceiros, eles também vão flutuando aí, não só pelas suas dinâmicas específicas, mas também condicionados e impactados aí por temas cambiais. Como a gente está tendo um câmbio maior nesse trimestre do que a gente teve nos trimestres anteriores, é possível que uma parte dos nossos custos da Operação Brasil, lembrando que em torno de 25% dos nossos custos do Brasil, eles são denominados, eles conversam com o dólar, a gente vai ter alguma pressão aí, sim, de custos na nossa operação no Brasil, ao longo aí do primeiro trimestre em relação ao que a gente viu no quarto trimestre. Yuri, com relação a essa questão de defesa comercial, né? Esse negócio não tem meio termo, tá? Ou tu defende ou não defende, né? Eu acho que a própria situação dos Estados Unidos, ela mostra isso, né? Em 2018, quando foram implantadas as medidas da seção 232 do Trade Act, isso, naquele primeiro momento, ela de fato, ela barrou a penetração de aço desleal entrando nos Estados Unidos. Aí começaram as exceções. Aí abre uma cota, abaixa uma tarifa, aí um tempo depois, vê que não funcionou mais, e aí volta ao que era lá atrás. O Brasil talvez devesse ter feito a mesma coisa, endurece e depois vê se tem alguma situação que pode ser colocada exceção. Eles já começaram, tá, aqui no Brasil, seguindo um exemplo que já não estava dando certo lá nos Estados Unidos, que é abrir uma defesa comercial com cota, tarifa, com poucos produtos, né, o que se chama de NCM, né? E a realidade mostrou, por dados e fatos, números reais que o SESEX tem, que não funcionou. Então, os debates que têm sido mantidos mais constantemente com o governo federal é no sentido de colocar medidas de fato similares a que foram colocadas não só pelos Estados Unidos, mas também por outros países, que possam combater de uma forma efetiva essa entrada de importados. Então, não tem que ter cota, não tem que ter cota. Se coloca uma tarifa que de fato impeça a penetração de aço desleal, que se coloque de fato uma gama mais completa de produtos ou de NCMs. Então, precisa de fato ter assim, uma decisão, tá, pragmática de defender a indústria. Eu falava com a imprensa de manhã e aí eu sempre faço a questão de esclarecer essa diferença entre proteção e defesa, né? A gente na guerra não precisa de proteção, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem de competir no Brasil, pagando 4 vezes mais o gás natural, por exemplo, a gente é muito competitivo, a gente compete de igual para igual com qualquer produtor do mundo, né? A questão é que na hora que começa a entrar um aço subsidiado pelo governo chinês, com o objetivo de manter emprego na China, trocando emprego do Brasil por emprego de lá, um aço que chega aqui muitas vezes com preço menor do que o nosso custo, não tem como competir, isso é destrutivo para a indústria, né?
Então, a grande questão é essa, Yuri, tem que endurecer e tem que colocar medidas de defesa e não de proteção comercial que tragam a competição para o nível de isonomia, que aí quem for melhor sobrevive, tá? Então, de fato, essa questão de inclusão de aços longos ou de novas NCMs, ela tem sido um tópico importante dos debates que a gente vem mantendo com o governo federal. Rapidinho, follow-up, e se fosse uma tarifa única, qual o nível ali de break-even você acha para equalizar o mercado? Yuri, se for uma tarifa única, que ele não comece a entrar produto hoje com aqueles estados que têm aí um subsídio no ICMS, que não entre por zona franca, que seja de fato uma tarifa que ela seja aplicada totalmente, né? Acho que os Estados Unidos é um bom exemplo, uma tarifa ali ao redor de 25%, 30%, provavelmente ela resolveria bastante e voltaria para um patamar de entrada de produtos importados que sempre teve 11%, né? Então, a questão é a tarifa. Aí começa um monte de exceção, como cota. Aí, além da cota, tem produto que entra em alguns estados hoje do Brasil que conseguem, de alguma forma, não pagar o ICMS integral. Aí tem aço que entra por ZPS, que também não paga a tarifa integral. Aí vai colocando um monte de furo nessa mangueira aí que começa a vazar, entendeu? Então, se de fato for uma tarifa que ela combata, eu acredito que uma tarifa aí ao redor de 25%, 30% efetivamente aplicada, no meu ponto de vista, traria competição para o nível de isonomia que a gente precisa ter, tá, Yuri? Beleza, obrigadão, pessoal. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aqui do fim do call. A nossa última pergunta aqui da Eugênia Cavalheiro, do Morgan Stanley. Eugênia, pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Mari. Oi, Japur, Gustavo, tudo bem? Na verdade, eu queria mais saber se vocês poderiam dar para a gente uma visibilidade aí de como vocês estão vendo a dinâmica de working capital para esse ano e se tem alguma diferença entre os trimestres. Então, teve outra relevante aí, liberação de caixa via working capital nesse trimestre. Então, eu queria ter uma ideia de como vocês estão vendo isso para frente. Tudo bem, Eugênia? Acho que vai depender bastante da dinâmica que a gente vai ver com relação à aceleração da dinâmica da demanda na América do Norte e no Brasil para responder essa pergunta. Acho que a gente teve uma liberação importante de capital de giro no quarto trimestre. Do ponto de vista do ciclo financeiro, o câmbio comeu 5 dias do nosso ciclo financeiro, teria terminado em 80 dias se não fosse pelo salto que a gente teve no nosso dólar de fechamento, que inflou aí o valor do capital de giro em dólares, né? Mas a respeito disso, a gente acha que a gente espera ao longo desse ano, no primeiro trimestre, na primeira metade do ano, um pouco de investimento em capital de giro, sim, em função de voltas de paradas de manutenção, de crescimento aí de produção que a gente está tendo, por exemplo, e entregas no Brasil, em função da nossa partida também do nosso iluminador de bobinas a quente, e pela maior dinamicidade que a gente está esperando para a economia americana, até por conta do nosso order book, que a gente já tinha visto uma melhora quando o governo Trump foi eleito lá em novembro. Essa melhora se consolidou no final do ano para um patamar aí mais perto de 60 dias de order book, e hoje a gente já está com um patamar ainda um pouco mais robusto, acima de 70 dias no nosso order book na América do Norte. Então, isso nos leva a crer que a gente vai ter uma demanda de capital de giro nesse primeiro trimestre, mas que no acumulado do ano a gente não espera ter uma demanda de capital de giro quando a gente faz a análise aí dos 4 trimestres. Deve se compensar ao longo da segunda metade. Obrigada, Japur. Mari, passamos para você de volta. Boa, obrigada, pessoal. Em função do nosso tempo aqui do call, a gente vai encerrar então as perguntas e respostas, e eu passo novamente a palavra ao Gustavo para as considerações finais. O que não impede, né, Mari, de perguntas que não foram respondidas ou qualquer dúvidas adicionais, questionamentos, né? Estamos todos à disposição aqui para responder ao longo do dia. Eu queria agradecer, né, em meu nome do Japur, a presença de todas e todos, né? E aproveitar a oportunidade para convidá-las e convidá-los para a nossa próxima videoconferência de divulgação de resultados, referente ao primeiro trimestre de 2025, que será no dia 29 de abril. Então, muito obrigado, um forte abraço e se cuidem.